Oi, turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre fontes de alimentação. Então, esse circuito, ele é um circuito dedicado, tá? Onde a gente vai, no decorrer dessas aulas, estar falando sobre diversas etapas que constituem, né, uma fonte de alimentação. A gente viu nas nossas últimas aulas que o diodo, ele, para poder funcionar, ou seja, ele precisa estar polarizado, né? E essa polarização ela é feita por uma tensão contínua. Só que a nossa rede elétrica ela nos fornece tensão alternada. E isso faz com que haja, né, a necessidade da gente converter essa tensão alternada numa tensão contínua. E aí, turma, é isso que torna importante o assunto de fonte de alimentação. O que vocês estão vendo agora aqui é o esquema, né, um diagrama, na verdade, em bloco, das etapas principais de uma fonte de alimentação. A etapa 1, que está aí destacada com essa seta preta, é a etapa da transformação, onde quem atua nela é o transformador. O transformador, como vocês já viram lá em Fundamentos de Eletrotécnica, ele é um dispositivo que transforma a tensão, ou seja, ele pega a tensão que chega aí no seu primário e ele pode o quê? Elevar essa tensão no secundário, ele pode rebaixar ou ele pode isolar. No nosso caso aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai rebaixar essa tensão que chega muito alta da rede, ele vai rebaixar. Essa tensão rebaixada, ela vai chegar aonde? Lá na etapa de retificação, onde quem vai atuar são circuitos chamados de circuitos retificadores. Esses circuitos a gente vai ver mais lá na frente, tá? Que são os circuitos retificador de meia onda, circuito retificador de onda completa, tá bom? Quem é a estrela desse circuito são os diodos retificadores. Depois da etapa de retificação, né, eu tenho já um sinal com uma tensão retificada. Esse sinal elétrico que vocês estão vendo aí, ele é um sinal elétrico de uma tensão retificada na saída do retificador. É uma retificação de onda completa. A retificação de onda completa, ela tem dois tipos, que é a que utiliza 2 diodos e a que utiliza 4 diodos, que é uma ponte retificadora. Essa tensão retificada, ela chega na entrada do filtro, que é a terceira etapa, destacada aí com a seta vermelha. É a filtragem. Quem faz a filtragem? É o capacitor. Qual é o objetivo da filtragem? É transformar essa tensão retificada numa retificada filtrada, ou seja, numa CC pulsante. Numa tensão que ela ainda tem componente alternado, por isso que é chamada de CC pulsante. E essa tensão ela também não é regulada. Por isso que ela vai para a última etapa, que é a etapa 4, que é a etapa de regulagem ou etapa de estabilização. Existem diversos dispositivos eletrônicos que executam esse tipo de processo. Dentre eles, o que executa uma estabilização de tensão, que é o diodo Zener, que foi o diodo que a gente viu na última aula. Lá, com o resistor regulador, ele tenta, né, nós vimos, estabilizar na saída uma tensão. Que tensão é essa? Depende da tensão Zener, depende da tensão que o Zener dá para estabilizar. Se o Zener é de 10, então ele vai estabilizar 10 volts. Se o Zener é de 5, então ele vai estabilizar 5 volts. Aqui a gente mostra para vocês um diagrama simples em bloco, né? Entrada de 110, aí vem o transformador, aí tem a fonte, né? Toda a etapa da fonte e a última etapa que a gente chama de destaque aí é a etapa de ajuste. Esse ajuste aí está sendo feito pelo LM317. Então, vamos ver como é que está esse ajuste, ó. Perceba que você tem na entrada os 12 volts, depois passa para etapa aí de filtragem com C1 e com C2 e chega à etapa de regulagem, que está sendo feita pelo LM317. O LM317 ele é um regulador de tensão de tensões de torno de 1,5 a 30 volts, só que ele não vai fazer essa regulagem sozinho.
ele vai regular, né? Você ajusta até onde quer que ele regula até 30, mas você pode ajustar essa regulagem. Esse ajuste, essa regulagem, ela é feita com esses dois resistores aqui, ó. Nesse caso, o R1 de 220 e o R2 de 10K. Então, eles vão fazer essa regulagem até a tensão que você quer. A última etapa aí tem um C3, que ele vai fazer de novo uma filtragem, e aí eu coloquei nessa saída regulada para vocês os bornes de uma fonte, porque é os bondes daquelas fontes que a gente tem lá no laboratório, né? Que vocês colocam lá o multímetro para medir a tensão que está saindo, né? Vocês ajustam lá a fonte, lembra lá? E aí vocês medem na saída lá da fonte para ver se quanto é que ela está ajustando. Se está chegando o que vocês regularam lá com o potenciômetro. Então, nada mais é do que essa etapa aí que está sendo feita. Aqui a gente tem uma fonte onde eu tenho uma estabilização de 5 volts na saída, a etapa de transformação com trafo, né? Etapa de retificação com os dois diodos, o N4148, que são dois reguladores, etapa de filtragem feita com o 1000 micro e a etapa de estabilização, né? Regulada ali com 220, ajudando o Zen a manter 5 volts na saída. Então, você tem aí um filtro de 100 nano na saída e em seguida a carga de 270 que está recebendo esses 5 volts. Por fim, você tem aqui uma etapa com uma fonte simétrica. Primeira etapa é a etapa de retificação com uma ponte retificadora, seguida de uma etapa de filtragem para a etapa de regulagem, que é feita aqui por dois CI, 7812 e 7912. 7812 regulando 12 volts positivo e o 7912 regulando 12 volts negativo. Então, aqui tem uma fonte simétrica, sai mais 12 menos 12. Existem componentes eletrônicos que, para funcionar, eles precisam ser alimentados por uma fonte simétrica, tá bom? A gente vai fazer o teste de funcionamento do retificador de meia onda lá no Isieda, só para vocês entenderem como é que é o sinal elétrico na saída do circuito, tá? Então, a gente vai fazer essa simulação lá. Mas já adiantando para vocês que a gente vai ter que usar outro simulador, vamos baixar aí na máquina de vocês mesmo, porque a gente percebeu que o Isieda não deixa trabalhar com valores comerciais nessa versão free que a gente está usando, tá bom? Então, até a próxima aula, onde a gente vai ver aí a etapa de simulação no Isieda, tá bom, gente?